Thaís Duarte Tavian Campos. Eu atuo na área trabalhista bancária. Eu atuo há 18 anos na área. Por atuar há muito tempo na área, eu via que todo mundo fazia tudo do mesmo, né? E aí, quando eu comecei a seguir o Dr. Alan e vi ali que ele tinha uma visão empresarial, só que eu não sabia como essa visão acontecia. E aí eu comecei a conversar com ele e tal, e aí nós tivemos a primeira conversa aqui, aula zero, né, que ele chama. E ali nessa aula zero, eu apresentei tudo que eu sabia e que aí eu vi que, na verdade, era 10% só do que realmente eu precisava para ter um escritório de sucesso. Porque ter um escritório ali, vamos supor, que atue para, sei lá, 4, 10, 15 bancários por mês, não é que é fácil de fazer, a gente faz, só que é o básico, então é assim, é o linear. Eu queria fazer muito mais, só que não é só atender muito mais clientes, eu queria fazer de forma perfeita, eu queria realmente entender como que ele conseguia ter tanto sucesso com tantos clientes em tão pouco tempo. E aí nessa aula zero ele me deu ali uma visão de como ele fazia, né, como ele chegou nesse resultado, e não só na área trabalhista bancária, em várias outras áreas. Então eu procurei ele me fez essa aula zero e a gente fez a mentoria. Foi a visão empresarial mesmo. E muitas vezes eu ia lá e executava as coisas sendo a advogada principal do processo. No entanto, com a mentoria, ele me mostra sempre que não sou eu que tenho que fazer, eu tenho que delegar para alguém fazer. E alguém fazer tão bem ou melhor do que eu faria. E cumprir os prazos que ele determinava no primeiro ano foi um diferencial absurdo para eu conseguir os resultados que eu tenho hoje. No começo, eu achava que prospectar 6, 10 clientes por mês já era muito legal. É muito legal. No entanto, prospectar com qualidade hoje de 50 a 70 clientes por mês é muito melhor ainda, porque você coloca lá, você faz uma esteira da forma como esses clientes precisam ser atendidos e conseguir executar tudo isso é maravilhoso. Além dessa visão empresarial, a mentoria ela trouxe um network muito forte. Então, às vezes, eu preciso falar com tal pessoa sobre tal coisa, não necessariamente na área trabalhista bancária, sobre qualquer coisa, né? Quando você contrata alguém que é referência em várias áreas, você consegue simplesmente ligar e falar, me ajuda porque deu problema nisso e eu não sei como resolver. Ele vai saber te conectar a quem resolve. A visão de esteira de prospecção e de atendimento do cliente é muito importante. Isso eu sei que quase nenhum escritório faz. Ou pelo menos nesses anos que eu tinha feito e atuado na área, eu nunca vi ninguém fazendo. E aí ele traz isso para a mentoria. E o mais importante, o que eu notei, porque antes de contratar o Dr. Alan, eu procurei alguns outros mentores ou pessoas que se intitulavam assim. E eu notei pessoas que talvez façam parcerias, que não necessariamente a mentoria em si. Parceria no sentido assim, ó, o que você trouxer de cliente, a gente vai dividir. Cada um tem a sua forma de trabalhar, né? Mas não vislumbrei grandes resultados nisso. Eu descreveria como algo necessário, não só para quem estava começando. Eu, por exemplo, não estava começando, eu estava começando o meu escritório sozinha, mas eu já era da área. Então, às vezes a gente tem uma visão da área limitada, no seguinte sentido: você só vai fazer aquilo que você aprendeu, o arroz com feijão que está feito, não como o mercado em si trabalha, porque ninguém chama dentro do escritório e fala, ó, vem aqui, deixa eu te ensinar a fazer. Isso na mentoria do Dr. Alan, realmente, ele falou, olha, vem aqui, eu não vou te ensinar como eu faço no meu escritório, eu vou te ensinar como eu, Alan, aprendi a fazer na minha vida e que deu muito certo e gerou o resultado do meu escritório. Então são coisas muito diferentes. Eu estou estudando filiais, né, do escritório. No entanto, rapidamente, aqui no escritório a gente está tendo uma limitação de espaço físico para a própria unidade de São Paulo. Eu mudei para cá em maio. E aí eu achei que eu ia ficar 3 anos aqui com 20 cadeiras. Agora nós estamos em outubro e eu já não tenho nenhuma cadeira disponível, porque tem trabalho para todo mundo e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então o próximo desafio talvez seja mudar daqui. Uma coisa boa, né? O que eu vislumbrava no começo da mentoria foi, na verdade, o começo do escritório. Eu vislumbrava um faturamento de 6 dígitos. Eu falava assim, não, realmente, se eu chegar nos 6 dígitos, eu vou ter um escritório de sucesso. No entanto, mensalmente eu chego facilmente, obviamente com muito trabalho, aos 7 dígitos. Isso está acontecendo, só que tem muito trabalho por trás, muita estratégia, muita negociação e muita entrega para o cliente, sempre visando no que é melhor para o cliente. Durante a mentoria, eu apresentei algumas dificuldades na organização do fluxo financeiro do escritório, porque uma coisa é você organizar ali R$3.500, que foi o meu primeiro faturamento do escritório. Outra coisa, a gente está falando de milhões por mês. E aí, quando você fala disso, se você não tem alguém ali atrás de você, né, alguém organizando ali com você, falando, olha, isso aqui é para isso aqui é o tributo, esse aqui é isso, esse aqui é aquilo, você se perde. E aí,
Através da mentoria eu conheci, né, um parceiro do Dr. Alan, que é o Adi, e ele tá me fazendo ali uma organização e um planejamento financeiro para que realmente eu tenha um dashboard e enxergue o que é lucro real, o que não é, o que é prejuízo, porque às vezes a gente acha que o processo está dando lucro e não tá. Então, eu estou nesse caminho agora, eu estou fazendo a organização financeira, mas a mentoria foi fundamental para eu perceber que isso era necessário, porque antes eu achava que não era. No início da mentoria, eu prospectava por mês de 4 a 10 clientes. Então, um mês muito bom era 10 e um mês menos, assim, era 4 clientes. Hoje eu prospecto de 60 a 70 clientes bancários por mês. Isso trouxe, na verdade, um aumento de faturamento de 800% no mês. Se eu for comparar, por exemplo, outubro do ano passado e outubro desse ano, é um aumento de 900%. Primeiro, eu consegui realizar sonhos que eu tinha desde criança. Então, eu sempre gostei muito de viajar, fazer coisas diferentes, conhecer lugares novos. Então, isso está acontecendo, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma grande responsabilidade aqui, tenho os clientes, tenho as pessoas que estão aqui trabalhando comigo, essas mesmas pessoas que trabalham comigo são de extrema confiança. Durante a mentoria, eu fazia vários processos seletivos com o auxílio do Dr. Alan, para que a gente achasse as pessoas certas para fazer as funções que precisavam ser feitas, mas pessoas de extrema confiança e capacitadas. E aí, fazendo isso, muito rapidamente, essas pessoas passaram a ter autonomia e eu poder realizar as coisas pessoais que eu quero, como eu viver com a minha família, com os meus filhos. A mentoria superou muito as expectativas. Então, eu achava que a gente ia sentar e ele me ensinar algo mais técnico, né? Olha, a tese agora é essa que tá dando. Não. Mesmo porque ele não, durante a mentoria, ele não entra muito a fundo nessa questão de, olha, o banco A faz assim, o banco B faz assim. Não, ele se preocupa em arrumar o teu escritório para que você trabalhe e faça a produção do que você escolher. Então, isso dá a possibilidade da gente crescer, pensar e não só ficar ali amarrado no produto só. Eu sempre recomendo 1000%, porque você fazendo, executando exatamente o que o Dr. Alan sugere, né, na mentoria, e ele cobra muito também, né, para que você alcance o resultado, você vai alcançar o que você quer. Não é a fórmula, não é você fazer o que ele quer, é fazer algo que você já colocou dentro do seu coração, que você já queria, e aí você vai ter ali alguém toda hora. Você já fez isso? Você já fez aquilo? Você tá olhando para esse lado? Olha para esse lado aqui. Então isso faz toda a diferença. Eu não acho que o custo é alto, se a gente for colocar com relação à projeção de faturamento que isso traz. Então, eu vou dar um exemplo assim muito... Não sei quanto é a mentoria hoje. Eu sei que, por exemplo, um processo, ele paga muito mais do que uma mentoria com as 10 aulas. A proporção é muito mais alta. Às vezes, no começo, quando eu contratei ele, eu não tinha o dinheiro, mas eu não tinha, né? Assim, eu não tinha... Eu até pensei, eu falei, nossa, acho que eu vou ver se ele aceita o cartão de crédito. Mas, no fim, ele me deu uma opção de parcelamento que coube ali, eu consegui ajustar. E foi na confiança, nós fizemos um contrato, tudo certinho. E aí eu falei, olha, doutora, eu vou te pagar acho que em 10 vezes, porque assim, eu não tenho. E no fim eu paguei em 2 meses a primeira mentoria. Então foi muito rápido, mas porque o resultado veio rápido através das ideias dele. Então a mentoria que se paga você nem percebe. E ao fim de tudo, com os próprios resultados que eu colhi na mentoria, eu paguei. Ele me deu todo o caminho ali para seguir com os processos que eu já atuava, só que o processo de melhoria foi muito rápido, onde rapidamente eu quitei todos os meus contratos com ele, né? Que não foram só, eu fiz várias mentorias com ele e ainda faço. Então paga muito rápido, que você nem sente.